tudo bom, gente? Beleza? Hoje eu tô no cantinho do final de semana aqui, não tô no espaço ali pra fazer as lives, então estamos aqui mais uma vez. Tô segurando o celular na mão, tentando ficar estável aqui. Boa noite pra todo mundo. 11h49. Então hoje não foi às 9, mas estamos aqui ao vivo, 40 dias, fazendo as lives aqui. E hoje eu tô preparando até um material aqui para um treinamento que eu vou dar, falando sobre a visão da linguagem corporal, né? Então, tem, um, tem vários estudos, tem várias coisas que falam sobre isso, mas muitas vezes a nossa fala, a nossa linguagem ali, ela não passa totalmente a mensagem que a gente quer passar, né? Então, a gente não consegue expressar com a fala tudo que a gente precisa. E aí vem a linguagem corporal. Ela se encaixa aí para que possa complementar as necessidades da fala ali. E existe um estudo na Universidade de Califórnia que eles falam que 7% só da nossa comunicação é baseada nas palavras. 7%. 7%. Depois, 38% vem do tom de voz. Então, olha lá. 7% vem da fala, 38% vem do tom de voz e 55% vem da linguagem corporal. Então, uma vez que é formada essa comunicação, ela é muito importante para representar realmente o que você quer dizer ali com as palavras, complementando com o tom de voz que você vai usar e complementando ali com a sua linguagem corporal, que você vai expressar, o que você não vai expressar e tudo mais. E aí, existem alguns sinais, padrões ali, que você consegue identificar em qualquer pessoa, que aí vem a parte das coisas que eu falo, às vezes, que é setada do ser humano ali, que a gente vai fazer daquela forma e não tem jeito, é assim que vai funcionar. Quando a gente olha para cima à direita, então você dá aquela olhada assim para cima à direita na fala, que você está expressando alguma coisa, isso indica que você está querendo criar uma imagem mental para poder falar sobre algum tema. Então, às vezes você está expressando algo com a fala e tenta criar uma imagem para poder falar sobre aquilo. Muitas vezes isso acontece quando alguém te faz uma pergunta e você não passou por aquela situação. E aí você dá aquela olhada para o canto direito ali, olhando para cima, porque você precisa criar uma imagem mental para ver se faz sentido aquilo. Então, olha, até a nossa visão para poder expressar os nossos pensamentos e tudo mais, ele usa dessa necessidade. Às vezes eu olho para o lado esquerdo e para cima também, né? Você está falando, você olha para o lado esquerdo e para cima. Aqui você está resgatando uma imagem da sua memória. Então, essa imagem já existe, já aconteceu essa situação e você só está indo lá resgatar e trazer ela ali para a conversa. Então, você está expressando algo que você já passou, já viveu, já trouxe ali em alguma situação. E quando eu olho para cima, direto, né? Eu olho para cima sem ser para o lado esquerdo ou para o lado direito. É a tentativa de você recordar algo, né? Ou fazer um pouco caso ali de uma relação que está sendo construída ou sendo dito ali dentro de um trabalho. Então, esses aqui são pontos padrão. É o básico do básico da visão de comunicação do corpo ali. E aí, quando eu levanto as sobrancelhas, eu estou mostrando preocupação ou medo de alguma coisa. Então, esse ponto aqui ele é muito, muito, muito forte para quem precisa expressar algo firme ou algo que seja verdadeiro ali para muita gente. Se você olha muito para cima, as outras pessoas
começa a interpretar aquilo como uma surpresa ou um medo. Tipo, caramba, né? Eu tô falando assim, olho lá pra cima e volto. Lógico, às vezes você tá numa live em algum lugar, você colocou o texto em cima, você colocou o texto na lateral e tudo mais. Alguma coisa que você quer falar, ou até embaixo, né? Então, aí você tem que entender o contexto também. As pessoas que estão assistindo ali têm que entender o contexto para poder ler isso também. E quando você ri de olhos fechados, mostra um sorriso muito sincero, né? Você está sendo sincero, ele está aberto, você está aberto a realmente expor as suas emoções. Então são 5 pontos aqui legais que vão estar, lógico, no workshop que eu vou dar aqui. Vão abrir praticamente o workshop falando. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre esses pontos. Mas o ponto de levantar a sobrancelha aqui, ele é um risco pra gente, né? Mostra uma preocupação, uma surpresa ou um medo. Então isso daqui tem que estar muito, muito representativo em você. Ali você precisa aprender essas representações do corpo para que você possa expressar realmente uma necessidade, um ponto específico ali seu, um ponto que vai desenvolver o seu meio de comunicação ali. Então, lembrando, né? Só 7% é a fala, 38% é o tom de voz que você vai usar e 55% é a comunicação corporal. Então, é muito interessante a gente saber sobre isso. E esses 5 pontos aqui são só o gatilho inicial, né? E aí tem muitas outras coisas que dá pra gente falar, que dá pra gente discutir sobre isso. Essa é a live de hoje, a live um pouquinho mais leve, falando sobre o tema da importância da comunicação na nossa vida, o que realmente a gente pode usar aqui para moldar essa comunicação que é tão necessária no dia de hoje, né? Então hoje a gente fala muito, a gente se expressa muito e o tom de voz às vezes, como diz aqui, a gente deixa para trás também. Olha, é o segundo mais importante, né? Então a gente precisa aprender a ter um tom de voz e expor as necessidades ali através do seu tom de voz, né? Um tom de voz mais ávido, um tom de voz um pouco mais manso, depende da mensagem que você quer passar, né? Então é super importante a gente saber. E as variações também de tom de voz quando você vai falar com alguém. Então, dependendo do tipo de conversa, workshop, essas coisas, eu faço muito isso em workshop, é variar o tom de voz. Falar um pouco mais alto, falar um pouco mais baixo, falar neutro ali, de uma forma leve quando você já tá no meio do assunto já, porque isso faz com que as pessoas conectem, né? Se conectem muito bem a você. Então, não falar sempre no mesmo tom de voz igual eu tô fazendo aqui, se for falar mais de 4 horas. Então, eu tô acostumado a falar em workshops ali 8 horas, acostumado a falar 12 horas ali sem parar. Então, tem que ter uma variação de tom de voz. Se você falar 12 horas, né, direto ali, aí esquece, as pessoas vão dormir ali. Dependendo do tipo de comunicação que você quer passar para elas, isso não vai fazer sentido, né? Só se for uma terapia do sono, né? Aí não faz sentido você fazer um tom de voz fixo ali direto. Mas isso é só uns detalhes que eu tô querendo passar para vocês hoje. Vai ser uma live mais leve de sábado. E amanhã teremos live de novo, às 9 horas. Hoje tivemos uma dificuldade ali para fazer a live às 21, mas estamos aqui, mais uma live. Finalizando aqui, depois, quem for assistir aí, abraço. Tem muita gente assistindo depois, por conta do horário, né? Então, tem muita gente assistindo depois. Então, amanhã, 21 horas, estamos aí. E valeu, galera. Até mais.